O sotaque dos galileus, como vimos no incidente das negações de Pedro, era tão acentuado que, por exemplo, uma palavra tão comum como cordeiro, imar, podia ser confundida com amar, vinho, ou com amor, asno. Este fato e os costumes mais liberais da Galileia ou Guelil, como a chamavam os judeus do sul, tinham feito com que os conterrâneos do Nazareno fossem desprezados e discriminados, e as suas terras batizadas com o nome de Guelil Goim ou o Círculo dos Pagãos. Mas destas interessantes diferenças entre judeus falarei mais adiante. N. Do M. Levantei a face superior do linho e, à luz da tocha, entre uma constelação de marcas de sangue igualmente nítidas, descobri aquelas manchas douradas. Ou não seriam manchas? Nervoso e confuso diante de tanto desatino científico, tateei a superfície da metade inferior da mortalha. As pontas dos dedos roçaram primeiro alguns grumos de sangue. Sim, não havia dúvida. Aquilo era só sangue. Mas ao fazer a mesma coisa nas supostas manchas de cor acastanhada, não senti a rugosidade dos coágulos. A deficiente iluminação e a proibição estabelecida pelo cavalo de Troia de manipular ou alterar a posição dos panos, pelo menos enquanto estivessem no sepulcro, não me permitiram chegar a nenhuma conclusão. Enquanto durou a curta e apressada exploração, vieram-me à cabeça várias hipóteses. Tratar-se-iam de manchas provocadas pelos ungüentos. Ou estaria perante possíveis fluidos de origem orgânica, resultantes da decomposição do cadáver, que teriam empapado o tecido? O assombroso era aquelas manchas reproduzirem o perfil do corpo que tinha sido envolvido naquele lençol. Isto é coisa de loucos. A minha exclamação deve ter abalado o caráter frio do hortelão. Porque, imitando-me, aproximou o rosto dos panos. Cruzamos um olhar de incredulidade. No entanto, não foram as misteriosas manchas cor de ouro ou a desconcertante estrutura dos coágulos que surpreenderam o sagaz hortelão. Suponho que estas sutilezas escaparam ao seu fino instinto. Mas sim, pelo contrário, um outro pormenor que, se não fosse ele, certamente teria passado despercebido. Sem pronunciar uma palavra, apontou com o dedo para o centro do linho. Ao ver aquilo, o meu coração deu um salto. Quase no centro do banco, no meio das duas partes do lençol e justamente no ponto onde tinham repousado os pulsos do Nazareno, encontrava-se a tira de pano que, uma vez pulverizada com aloés, servira para atar as mãos destroçadas. O incrível é que a ligadura em questão estava enrolada, como um anel, perfeitamente atada e envolvendo o vazio. Fechei os olhos. Estaria também eu sendo vítima de uma alucinação ou da histeria coletiva? Mas não. Ao abri-los, a descoberta do hortelão continuava ali, desafiando a lógica humana. Tal como acontecera com o lenço que segurará o maxilar inferior do Rabi que, como disse, se encontrava firme e no seu lugar, aquela peça de pano, obrigatória nos enterros judaicos da época, não mostrava sinais de ter sido mexida por mãos humanas. Se um hipotético profanador tivesse levado o corpo, por que motivo iria entreter soltando as ligaduras para as atar de novo e, para cúmulo do absurdo, as colocar delicada e cuidadosamente no mesmo lugar e na mesma posição em que tinham estado? Ali acontecera algo extraordinário. Algo que superava a minha capacidade mental. Mas o que? Tal como tinha imaginado, a faixa que Nicodemos atara à altura dos tornozelos do mestre surgiu perante os meus olhos atônitos na mesma posição. Meticulosamente enrolada e com os nós intactos. Satisfeita a minha curiosidade, mas não as minhas dúvidas, voltei a colocar a metade superior do linho na posição original. Agora, mais do que nunca, eu tinha de conseguir aquela mortalha e submeter o tecido, os coágulos e as manchas douradas a uma análise médico-científica exaustiva. Como estava longe então de imaginar as múltiplas surpresas que nos reservariam esses estudos. Mas antes tinha de resolver um pequeno problema: como e quando tirar os panos. Creio que estávamos para abandonar a cripta quando, de repente, uma sucessão de gritos fez com que o hortelão e eu olhássemos um para o outro, alarmados. Que tinha acontecido? De fato, acho que foi uma estupidez da minha parte. Não devia ter retido o hortelão no túmulo. Mas o destino, como se verá, tem destas coisas. Fui o primeiro a sair.
Meio cego pela forte claridade da manhã, estive a ponto de tropeçar na segunda pedra. As vozes vinham do lugar onde, pouco antes, tínhamos deixado a amargurada Maria. Não pareciam gritos de medo ou de dor. Era difícil explicar. Soavam como invocações. Como se alguém, sem dúvida uma mulher, reclamasse a atenção ou a presença de outra pessoa. Ao chegar ao último degrau, fiquei estupefato. De costas, a Madalena, ajoelhada e com os braços no ar, não cessava de clamar, repetindo uma única e mesma palavra. Rabone. O termo, mestre, referia-se ao falecido Rabi da Galileia. Disso tenho certeza. Mas por que invocava ela o seu nome? E, sobretudo, por que o fazia naquele tom tão estranho? Tive um pressentimento. Olhei à minha volta, mas logo rejeitei uma ideia tão absurda. Ali não havia ninguém. Tudo estava calmo. Além disso, os textos evangélicos consultados pelo cavalo de Troia não falam de uma segunda aparição de Jesus a Madalena. A mulher não se moverá, praticamente, do limiar das árvores. Talvez, pensei, tenha sido vítima de outra depressão. O encarregado da quinta veio para perto de mim e de novo olhamos um para o outro sem compreendermos. E, devagar, procurando não assustá-la, aproximamo-nos dela. Rabone. Aquilo era um apelo. Nos detivemo-nos, cada um a um dos lados dela e, durante alguns minutos, contemplamo-la com tanta inquietação quanto curiosidade. Madalena apresentava agora uma expressão diametralmente oposta. O abatimento anterior tinha desaparecido da sua face. Era muito estranho. Os olhos, muito abertos, sem pestanejar, pareciam presos no ponto invisível do espaço. Havia neles uma sombra de espanto e surpresa. Foi então, ao olhar para as mãos dela, que reparei na direção e posição dos dedos. Estavam rígidos, crispados em atitude de querer receber ou agarrar qualquer coisa. Rabone. Maria, imóvel como uma estátua, não percebeu a nossa presença. Apenas repetia o título do Nazareno. E o seu tom, evidentemente, era de súplica. Eu não sabia o que pensar. Todos os sintomas indicavam uma nova crise. E comecei a perguntar-me se a saúde e o equilíbrio mentais da antiga cortesã estariam normais. Se não tivesse sido a fulminante reação do meu companheiro, talvez aquela situação se tivesse prolongado indefinidamente. Mas o homem, compreendendo que Maria estava fora de si, acabou por se lançar sobre ela e, sacudindo-a pelos ombros, quase a levantou no ar. As secas e violentas sacudidelas produziram o seu efeito. E Madalena pestanejou várias vezes, voltando à realidade. As faces foram recuperando a cor e, baixando a cabeça, suspirou ansiosamente. Estás bem? Me atrevi a perguntar. Levantou os olhos, e as suas pupilas azeviche falaram em silêncio e com uma força tal que me fizera recordar o poderoso olhar do Filho do Homem. Estremeci e ela, eu sei, percebeu. Sorriu com íntima satisfação e, levantando a mão esquerda para as árvores do pomar, comentou sem rodeios. Eu vi. O hortelão, instintivamente, voltou a cabeça para o lugar indicado pela mulher. Sim, já nos tinhas contado. Retorqui em tom conciliatório. Não. Explodiu a tremer. Agora. Foi agora. Desta vez fui eu quem empalideceu. Mas, logo a seguir, suspeitando que Madalena podia estar sendo vítima das suas próprias emoções, esforcei-me por conservar a calma e fazer-lhe a vontade. Tenha calma. Sabes que acreditei no teu testemunho. Sei que o viste. Não. Interrompeu-me com violência. A sua face tinha mudado. Madalena compreenderá que, mais uma vez, não acreditavam nela. Repito-vos que o vi pela segunda vez. Aqui. E avançando alguns passos foi colocar-se a 1 metro das árvores. O silencioso hortelão torceu o nariz. Voltamos a olhar um para o outro e, prudentemente, não fizemos qualquer comentário. Uma suposta segunda aparição do não menos suposto ressuscitado era demais. E, sem querer, vinha arrastado pelo mesmo ceticismo de Pedro que eu, paradoxalmente, criticara no meu íntimo. Era curioso.
Apesar da veemência da hebreia, fui incapaz de acreditar nas suas palavras. Ou será que a sensação de frustração que tinha vindo germinar no meu espírito ennevoava minha mente ao ponto de rejeitar o testemunho dela, procurando assim a minha própria justificação? Agora sei que só a ideia de que aquilo fosse verdade, e de ele ter estado tão perto, tinha começado a minar as minhas forças. Era ele. E Maria, sem ninguém lhe perguntar, repetiu a mesma descrição do estrangeiro de túnica e manto da cor da neve. Deixamos falar. Que outra coisa podíamos fazer? E falou comigo, prosseguiu como uma crescente emoção, disse-me: não fiques na dúvida. Tem coragem. Acredita no que viste ou ouviste. Volta para junto dos apóstolos e diz-lhes outra vez que ressuscitei. Que aparecerei diante deles e que em breve, como prometi, os precederei na Galileia. Ela ficou examinando os nossos rostos. O significativo silêncio que se seguiu à sua exposição foi revelador. Mas desta vez Madalena não se alterou. Não houve protestos ou lamentos. Compreendeu quais eram os pensamentos daqueles homens e, ocultando o rosto com a borda do manto, afastou-se em passos rápidos. Eram 9h40. Supondo que esta segunda manifestação do mestre foi real, devia ter acontecido 3 ou 4 minutos antes. Estupefatos, sem saber o que dizer, vimos como a mulher meteu pelo caminho e começou a correr. Nesse momento, ao mesmo tempo que ela desaparecia em direção à cancela, surgiram outras 2 figuras entre a ramagem. Ao cruzarem-se com Madalena detiveram-se, mas esta aparentemente nem respondeu à saudação dos 2 homens e, sem deixar de correr, desapareceu vereda acima. Os novos visitantes, contrariados visivelmente, hesitaram durante alguns segundos. Mas, ao descobrirem a nossa presença, retomaram o caminho. Eram José de Arimateia e dono do lugar, e o eficiente David, irmão dos Zebedeus e chefe dos mensageiros.